Vamos abrir a palavra de Deus em Colossenses, né? Nós estamos numa série de pregação da carta de Paulo aos Colossenses e faremos uma grande leitura. Colossenses capítulo 1, versículos 1 até o versículo 12. Colossenses 1, versículos 1 a 12, que diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e infiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservadas aonde? No céu, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, o que é a palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes o que? A graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em quê? De pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos. E onde está esta herança dos santos, na qual nós temos parte? A herança dos santos na luz, né? Vamos orar. Senhor querido, precisamos muito daquela inspiração, daquele entendimento, daquela revelação da tua palavra, Senhor. Assim, Espírito de Deus, abra o nosso entendimento, nos leva além do que o nosso coração pode perceber até o momento. Queremos ir além disso. Assim, crendo que será, oramos pela fé em nome de Jesus. Fala assim, amém. Então, nós vamos durante todo o tempo trabalhar nesta pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, né? Paulo, ele está preso, era um período que ele estava numa prisão, e ali na prisão ele recebia visita de irmãos que lhes traziam notícias das igrejas, e também ele orava muito pelas igrejas, e Deus mostrava no coração dele problemas que algumas igrejas estavam enfrentando. Então ali, quando ele está preso, ele sabe o que está acontecendo com os colossenses, os problemas que a igreja está enfrentando. Então ele escreve esta carta. Com qual finalidade? O que havia acontecido com essa igreja? 3 coisas haviam entrado na igreja. Então presta atenção. A função do pastor, eu vou falar isso sempre para você, é proteger o rebanho. Quem luta com o lobo não é a ovelha. Quem luta contra o lobo é o pastor, não é? Davi contou as experiências que ele teve de lutar com um urso e lutar com um leão, e Deus deu força para ele, ele venceu os 2. Agora as ovelhas não foram lutar com o urso e com o leão. Então é muito importante que o pastor da igreja, seja aqui em qualquer outra, ele cerque a igreja com a verdade. É responsabilidade dele impedir que qualquer falsa doutrina, qualquer engano, qualquer coisa deturpada da palavra de Deus atinja o rebanho dele e confunda a fé e a cabeça daqueles que ele é pastor. Por quê? Porque se ele não fizer isso, o
que vai acontecer? Ele vai ter um enorme trabalho. Quando você tem uma igreja que já está fundamentada na fé e na verdade, é fácil de lidar com ela. Agora, quando você tem uma igreja que está infiltrada com um monte de discordância da palavra de Deus, é um problema enorme. Por quê? Porque cada um pensa uma coisa. Não dá para seguir um padrão, uma direção de fé. Cada um pensa uma coisa, então o pastor vai ter um trabalho, ele vai ter problema com muita gente. E a pior coisa é que o rebanho, ele vai se tornar um rebanho inseguro, incerto, que não sabe o que ouve, o que é e o que não é. Então a responsabilidade do pastor é trazer a palavra limpa, trabalhar no coração, acreditar na obra do Espírito Santo que vai revelar a palavra, para proteger o rebanho de coisas erradas, que é o que mais tem. Então o que aconteceu com essa igreja? 3 coisas se introduziram nessa igreja, que nós vamos ver no decorrer da carta. A primeira delas é o asceticismo. Então o que é o asceticismo? É a pessoa praticar coisas, ter comportamentos religiosos, fazer coisas que agridam a sua carne, que oprimam a sua vida, que restringam a liberdade dela, que lhe tragam até punição, porque ela pensa que fazendo assim ela vai se tornar melhor para Deus, ela vai agradar a Deus, Deus vai achar que ela melhorou fazendo assim. Então nós encontramos muito isso nas religiões. Por exemplo, uma jovem, ela vai ser freira. Então o que ela vai fazer? Ela vai pôr uma aliancinha, ela vai se declarar noiva de Jesus, ela vai ser internada num convento, ela vai mutilar a sua carne, as suas paixões de mulher, de ser uma moça, de se casar, de ser mãe, e vai viver confinada num lugar velado, fechado, com aquela roupa tradicional, e ela é proibida de qualquer emoção, de qualquer sentimento. Isso é asceticismo. Por quê? Porque na mentalidade deles, essa pessoa está se tornando melhor para Deus, ela está se privando de um montão de coisa, e está sofrendo, negando aquilo que é dela, que é natural dela, para tentar ser melhor para Deus. Isso é asceticismo. Ou então aquelas doutrinas que controlam a vida da pessoa: não pode isso, não pode aquilo, não pode, olha a roupa, olha o cabelo, olha isso, você não pode rir, futebol é do diabo, oprime a pessoa num cativeiro de aparência, de julgo, né? Então controla a vida da pessoa dentro da igreja, e todo mundo fica ali confinado, dominado, escravizado e sofre. Também é um tipo de asceticismo, traz punição sobre si mesmo, né? Você quer ver outro tipo de asceticismo tão real? A pessoa fala assim: preciso jejuar, fica sem comer, jejuar, fica sem comer, porque se eu ficar jejuando sem comer eu vou ter poder. Quanto você ouviu isso? Então você priva o teu corpo das refeições diárias, você traz um certo sofrimento na tua carne, porque você acha que você vai ter mais poder e alguma coisa melhor, você vai obrigar Deus a fazer alguma coisa porque você jejuou. Então você fica sem comer, passando fome, num sufoco. Eu fiz isso centenas de vezes sem entendimento. Quantas vezes aparecia uma vareta porque eu ficava 40 dias sem comer? Eu fazia assim, 8 horas da noite eu jantava, e só ia jantar no dia seguinte 8 horas da noite. Eu ficava 24 horas sem comer durante 40 dias. Aí tinha que emagrecer. Aí ficava fraco, cansado, sonolento. Por quê? Porque você vai ficar melhor para Deus, vai buscar poder, né? Nada disso. Isso é um tipo de asceticismo, é o que lhe traz sofrimento, lhe traz uma punição pessoal, lhe restringe a vida, domina a tua cabeça. Então isso entrou na igreja dos Colossenses. Outra coisa que entrou na igreja dos Colossenses, que nós vamos ver no decorrer da explanação da carta, entrou lá o gnosticismo. O que é o gnosticismo? Todo mundo quer ter uma experiência com o sobrenatural. Então a pessoa é que nem tomar um choque. A pessoa quer tomar um choque, né? Ela quer ter uma experiência com alguma coisa sobrenatural, não importa a fonte. Então ela quer ter alguma coisa que descontrole ela. Você vê
muito no meio da igreja, a pessoa que eu preciso sentir um arrepio, um estrondo, um calor, né? Você vê em muitos meios a pessoa começa a bater perna, sapatear, só que você nunca viu esse negócio escrito na Bíblia. Você não vê na Bíblia canela de fogo, sapato de fogo, você não vê nada disso escrito. Mas a pessoa fica descontrolada fazendo aquilo, e isso é o gnosticismo. Ela quer uma coisa, um Deus na carne, que ela sinta, que descontrole ela, que ela faça coisas inadequadas, como se fosse o poder de Deus. Então você vê gente que chia, grita e fala umas línguas, umas coisas doidas, né? Todo mundo vibra, né? As pessoas, é fácil de ser dominada por alguém que faz isso, entrega a vida na mão dessa gente. E está cheio de gente no meio da igreja querendo ter experiências com coisas invisíveis, não importa a fonte. Então isso é o gnosticismo. Então vai num terreiro de macumba para você. Eu já tive dentro de um. Eu lembro lá que tinha um irmão lá que depois se converteu, que se tornou irmão. Ele ia lá no cantinho e ficava de pé lá no cantinho. Aí ficava lá assim, daqui a pouco dava uns estremelique nele, descia um demônio nele, ele virava outro, né? Eu vi tudo isso. E muitos meios evangélicos têm esse tipo de coisa. Eles falam que é poder de Deus, mas não é. É o gnosticismo. Isso entrou a ponto deles, aqui em Colossenses nós vamos ver, eles prestarem culto a anjos, fazerem um culto só para se relacionar com os anjos. Culto dos anjos. Olha o anjo, você vê muito disso. Olha o anjo com a bandeja de prata, olha o anjo do batismo com o Espírito Santo, olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo, né? Anjo, anjo. É o gnosticismo. Então não interessa a palavra de Deus, contanto que eu sinto uma coisa, acontece alguma coisa anormal, que me descontrole, né? Então isso não importa a fonte, não importa se está escrito ou não, eu quero isso. E essas coisas atraem multidões, porque elas querem sentir alguma coisa. Um apagão, né? Não o apagão da seleção. Então quantos cultos eu tive que a pessoa apagava, rodava o poder, daqui a pouco já nem sabia mais quem ela era. Isso aí não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não apaga ninguém, ele deixa a pessoa lúcida, inteligente, ele não anula a sua personalidade. Eu vi isso de monte, é o gnosticismo. Vocês estão entendendo isso? Que terceira coisa entrou nessa igreja? O misticismo, que nós vemos claramente no meio da igreja evangélica. O que é o misticismo? É uma mistura de religiões, né? Então hoje em dia você cansa de me ouvir falar isso, não leve a mal. É água orada, rosa orada, chave orada, pão orada, é tudo ungido, é tudo consagrado, é tudo santo, tudo você tem que levar para casa, é o abre caminho, é banho do descarrego, leva uma garrafa de água para a igreja para receber um fluido no altar e você volta para sua casa. Então é uma mistura de catolicismo, de macumba, de feitiçaria, de espiritismo, é uma mistura de tudo. Também aconteceu, isso entrou na igreja dos Colossenses. Então esse quadro da igreja dos Colossenses é o quadro que você vê na igreja evangélica mundial, não é nem brasileira, é mundial. E o que acontece quando essas coisas invadem a igreja? O centro de tudo não é Jesus Cristo, passa a ser essas coisas. Eles perdem a visão da obra da cruz de vista e começam a dar atenção e correr atrás só desse tipo de coisa. Não é? Eles não enxergam o poder da obra da cruz, o sacrifício, o sangue derramado, a graça de Deus. Eles perdem Cristo de vista e eles começam só a correr atrás disso. Você pode ver que a igreja que só fala em revelação, você vai lá, eles não estão interessados na palavra, eles estão interessados que alguém fale alguma coisa do futuro na vida deles. É isso que eles estão. Eles só querem isso, eles não estão interessados em aprender, em ser ensinados. Eles estão interessados que alguém venha, ralabá, carabacá, e eis que te digo, e ralabá, e vai acontecer, e receba, não é? Faça isso, faça aquilo, e tal, eu vou ser de camisa branca, ai meu Deus, é comigo. Só vive atrás disso. Aí você fala uma palavra da verdade, ele não tem coração para entender. Vocês estão entendendo essas coisas? Então isso aqui começou a acontecer. Paulo vai falar, nós vamos ver no capítulo 2, que se levantou muita gente lá com visão falsa, né? Controlando a vida das pessoas da igreja com as suas revelações, mas não estava ligado ao cabeça que era Cristo. Paulo vai combater isso também. Então Paulo está sabendo o que está acontecendo.
Então ele vai escrever essa carta para mandar uma palavra da verdade, corrigir a fé deles, ajudá-los a ter sobriedade, conhecer quem é Jesus Cristo, conhecer a obra da cruz, né? Voltar a centralizar Cristo na vida deles, porque o centro da nossa vida não é a irmãzinha que revela, não é apóstolo, não é o líder, não é nada disso, não é a igreja. O centro da nossa fé é Jesus Cristo e nada mais. Não é homem, não é igreja, não é ministério, não é o que eu tenho que fazer, não é o que os outros fazem, não interessa isso. O centro, então Paulo escreve essa carta para trazê-los de volta à sobriedade, centralizar a fé deles em Jesus Cristo. Então, conforme nós lemos nesses versículos todos do capítulo 1, Paulo faz a saudação. Paulo ouviu a respeito da fé que eles tinham, do amor. Então Paulo vai orar por eles. Paulo é um apóstolo maduro, é um homem muito maduro, que vive no Espírito, que tem muita revelação de Deus, que ama a igreja, sabe do problema da igreja, que vai lutar muito para que a igreja tenha entendimento. Então quando ele fica sabendo de tudo isso, ele vai orar por eles. Ele não está pessoalmente para falar alguma coisa, ele pode escrever, alguém vai levar. Mas antes que isso aconteça, Paulo vai orar por eles. E o que Paulo vai orar por eles? Paulo sabia que eles não eram profundos na verdade. Eles estavam presos a essas coisas, isso era um grande mal que estava reinando entre eles na igreja. Então Paulo vai orar, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E o que Paulo pedia em favor deles? Olha lá. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de quê? De pleno conhecimento da sua vontade, olha lá, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então Paulo começa a orar: Deus, que eles tenham conhecimento da sua vontade. Mas de que forma? Em todo conhecimento, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo sabia que eles permitiram que isso entrou na igreja porque eles não tinham conhecimento da vontade de Deus, não tinham entendimento espiritual. Então não adiantava Paulo orar: ó Deus, liberta eles, ó Deus, faça isso. Se eles não tivessem entendimento, nada vai adiantar. Então uma pessoa pode fazer 1001 campanha, fazer coisas para se libertar, se ela não tiver entendimento, não vai adiantar nada, porque Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. O que liberta uma pessoa é conhecimento, é entendimento da verdade, não é gritaria, não é passar num corredor de sal grosso, ungido, não é isso. Isso escraviza. O que liberta a pessoa é ela conhecer a verdade, isso é que liberta a vida dela. Então Paulo fala para que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Aí isso vai resultar nisto aqui: a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em quê? No pleno conhecimento de Deus. Além deles conhecerem a vontade de Deus, eles tinham que crescer no pleno conhecimento de Deus. Então, meus irmãos, Deus, ele vai muito além do que nós compreendemos. Jesus Cristo, a Bíblia diz que nele estão ocultos, escondidos, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então nós precisamos muito ter uma compreensão de Deus. Deus é grande, Jesus Cristo é poderoso, gigantesco. O diabo é nada perto de Jesus Cristo. O mal é nada perto de Jesus Cristo, é menos que insignificante. Mas quando eu não tenho conhecimento de Deus, o que acontece? Eu igualo o tamanho do diabo ao tamanho de Deus. Eu acho que são duas forças iguais. Então aí eu entro nessa guerra espiritual sem entendimento. Começo a ver demônio em tudo. O demônio age mais que Deus, tudo é o demônio, como se o demônio fosse do tamanho de Jesus Cristo, sendo que o diabo e Jesus Cristo, o diabo é nada. O diabo era um querubim. Quem projetou a mente dele foi Deus, foi Jesus Cristo.
Ele não era diabo antes da queda. Então quem formou a mente dele foi Deus. Quem formou e criou ele foi Deus, foi Jesus Cristo. Ele é um ser criado, ele não sabe nada. Agora, quando eu não tenho um pleno conhecimento de Deus, então eu vivo nessa ignorância do medo do inimigo o tempo todo na minha vida. É o que mais você vê, a superstição. Então Paulo, ele começa a orar para que eles tivessem conhecimento da vontade de Deus em sabedoria e entendimento espiritual. E depois ele fala para que eles tenham um pleno conhecimento de Deus. Então, conhecimento de Deus não é uma coisa que eu olho aqui e sei, isso aqui é uma flor. Isso é o conhecimento natural. O conhecimento de Deus nos é dado por revelação. Entende? O que é uma revelação? É Deus que comunica a alguém os seus desígnios, que faz ele entender porque ele quer. Você pode encontrar o homem no planeta que tem a mente mais brilhante do universo. Ele pode rachar de tanto pensar. Ele não vai ter conhecimento de Deus. Ele vai ter conhecimento do mundo, das coisas materiais. Ele pode pesquisar, conhecer, descobrir, por pesquisa, por estudo, mas conhecimento de Deus, é só Deus que traz e abre o entendimento da pessoa para que a pessoa possa ter. Então Paulo está com o coração assim, Deus. Imagine aquele apóstolo profundo em Deus, ele está orando, ele tem muita sede de ver a igreja com entendimento de Deus, com entendimento e sabedoria espiritual. Ele está com muita sede, ele sabe que o problema dos colossenses por permitir que isso entrasse lá, foi por falta de conhecimento de Deus. Então, o nosso problema não é a falta de alguma coisa, o seu marido mudou, deixou de mudar. A gente pensa assim, ou filho, alguma coisa ruim que aconteceu, se mudar. O nosso problema é falta de conhecimento de Deus. O que você conhece de Deus? Qual a confiança? A tua confiança nele vai ser na mesma medida que você o conhece. Às vezes a gente fala assim, confia em Deus, mas a pessoa não conhece. Como é que vai confiar em alguma coisa que é só uma figura imaginária na cabeça? Porque não tem conhecimento de Deus. Como é que vai confiar naquilo que não conhece? Não pode. Por isso que uma boa parte do povo de Deus vive na dúvida, o tempo todo na dúvida, dúvida disso, dúvida daquilo. Então Paulo está orando para eles, né? Para que isso brotasse no coração dele. Então a coisa mais valiosa que nesses anos todos Deus me fez ver, que a melhor coisa que alguém pode dar para alguém é a palavra de Deus e o Espírito Santo revelar esta palavra no coração da pessoa. Entende isso? Então o anseio de Paulo era o aperfeiçoamento, era que ele se aprofundasse na verdade, penetrasse no Evangelho, conhecesse o poder de Deus, a grandeza de Jesus Cristo, do nome de Jesus Cristo. Era o único meio deles saírem dessas coisas que entrou na igreja. Então é a mesma coisa, o que pode arrancar alguém desse misticismo evangélico, dessa religiosidade, né, do falso evangelho comercial que está aí na mídia, é o conhecimento. Se ele não tiver conhecimento, ele vai ficar preso nessa cadeia, nessa rede, e não consegue sair daí, não consegue. Ele está amarrado numa religiosidade, a mente dele parou naquilo, ele não consegue romper com esse cativeiro. Mas se ele tiver conhecimento, se o evangelho se abrir para ele, ele for ensinado, crescer no conhecimento de Jesus Cristo, do Cristo crucificado, do evangelho, então aí ele é capaz de sair dessa escravidão e adquirir uma plena liberdade pelo conhecimento de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Então Paulo vê o quadro da igreja claramente, da necessidade da igreja claramente, né? Então, eu quero aqui abrir, vamos abrir agora em primeira carta de Paulo aos Coríntios, vamos ver uma coisa ali importante para trabalhar nessa direção que estamos falando. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2.
nós vamos ler, depois no capítulo de número 2, Paulo centraliza tudo em Cristo. Vamos ler desde o versículo 1, para depois entrar no versículo 6. Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, olha lá, o que Paulo fez? Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha lá, Paulo anulou a sabedoria humana, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra, a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então Paulo anulou a sabedoria humana. Ele pregou só a obra da cruz, porque se eles crescem e entendessem isso, a fé deles não se apoiaria na sabedoria humana. O que é a sabedoria humana? É o homem querendo administrar o evangelho pela sua própria sabedoria. Então ele cria um monte de campanha, cria um monte de... ele inventa 1001 coisas, achando que é evangelho, mas é sabedoria humana. Ele cria esse monte de objetos orados, ele cria essas coisas, essas cruzes, essas velas, esses corredores de sal, essas portas de madeira, rosas, esse monte de coisa. Isso aí é criação da mente humana, é sabedoria humana. Aí a fé da pessoa se apoia nisso e não no poder de Deus. Então Paulo anulou a sabedoria humana. A preocupação de Paulo era que a fé deles se apoiasse não na sabedoria humana, mas no poder de Deus. No poder de Deus. Aí eles estariam seguros. Então Paulo começa dizendo, versículo 6. Entretanto expomos sabedoria. Paulo estava expondo uma sabedoria, ele fala, entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século. Então a sabedoria que Paulo estava pregando era a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Então ele estava expondo sabedoria, não era a sabedoria desse século, nem dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Então tinha muita gente inteligente no tempo do apóstolo Paulo, tinha muita gente inteligente, mas ele diz que a inteligência dos poderosos da época dele se reduzia a nada perto da sabedoria de Deus que ele estava anunciando em Cristo. Então ele continua dizendo, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, olha lá, outrora oculta, que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade passada para a nossa glória. Olha o que ele diz, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século, do tempo de Paulo, conheceu, porque se tivesse conhecido essa sabedoria, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então ele está dizendo que a sabedoria humana em questão de Deus é sem valor. Ele expunha a sabedoria que vinha de Deus, mas não era a sabedoria do mundo. Então ele disse, se os poderosos do tempo dele soubessem, entendessem a sabedoria que Paulo pregava, que é o Cristo crucificado, eles nunca teriam crucificado Jesus Cristo, nunca. Mas eles todos, a liderança religiosa do tempo de Paulo estava cega com a sua tradição, com a sua lei, com os seus costumes, com o seu farisaísmo. Eles não entenderam a sabedoria de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, como Paulo entendeu, agora Paulo começa a revelar, olha lá, mas como está escrito, olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, por que Paulo fala dos olhos, dos ouvidos e do coração humano? Que são os nossos sentidos. Ele fala, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e nunca se passou dentro do coração do homem as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Então é um mistério, o coração do homem não consegue captar. Os ouvidos do homem não vão ouvir a sabedoria, e nem os olhos vão ver, não passa pela natureza humana. Mas como eu vou conhecer então? Como eu vou conhecer a vontade de Deus? Como eu vou ter entendimento e sabedoria espiritual? Como eu vou ter um pleno conhecimento de Deus? Olha que Paulo fala, vou ler o 9 de novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então,
Meus irmãos, Deus tem coisas gigantescas, eternas, preparadas para cada um de nós na dimensão celestial, não é aqui da terra. Agora, como Paulo entendeu essa sabedoria que ele pregava? Então ele começa a explicar no versículo 10. Então, Paulo, vamos perguntar para Paulo. Então, Paulo, como é que você entendeu? Como é que você viu tudo isso? Aí ele diz no versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, como Paulo entendeu? Então Paulo diz, Deus nos revelou pelo Espírito. Então olha a ação do Espírito. O Espírito é o que tira os bloqueios da mente. O Espírito Santo é que trabalha no íntimo do coração, no espírito do homem. É uma obra invisível, é uma coisa profunda. Além dele habitar ali, ele trabalha e libera. E ele é que revela, que faz com que alguém conheça a sabedoria de Deus, que não é a sabedoria do mundo. Então, como Paulo entendeu tudo isso, ele fala, Deus nos revelou. De que forma, Paulo? Pelo Espírito. Então é isso, meus irmãos. Paulo está orando, Deus conceda que eles tenham sabedoria e entendimento espiritual. Deus, que eles tenham um pleno conhecimento de Deus. Mas Paulo sabe que só pelo Espírito é que Deus vai operar dentro do coração dos colossenses para tirá-los daquele cativeiro. E Paulo continua dizendo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão quem? O Espírito de Deus. Então, o nosso Espírito sabe das coisas dos homens, porque nós temos Ele, somos homens. Mas as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora presta atenção nisso aqui no versículo 12, como é grande. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então você é crente de verdade? É. Então você não recebeu o Espírito do mundo. Você não recebeu o Espírito estranho. Você não recebeu o Espírito do mundo. A inteligência não vem do mundo. Você não recebeu isso. O crente precisa crer nessa verdade poderosa do Evangelho. Vou ler de novo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então o que nós recebemos, Paulo? E sim o Espírito que vem de Deus. Então nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Você recebeu? Então o Espírito que vem de Deus que nós temos não é uma emoção, não é arrepio, não é calor, não é sensação, não é descontrole. Ele está dentro de nós agora e nós estamos aqui muito equilibrados, cheios dele, sim ou não? Com sabedoria, com a mente calma, ouvindo e pregando a palavra, sem nenhum descontrole. Ele está aqui em nós, nós estamos cheios dele, acredita ou não? Estamos, é pela fé. Então olha lá, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Presta atenção, entenda isso. Para que conheçamos. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para ter conhecimento. Para que conheçamos o que, Paulo? O que por Deus nos foi dado de graça. Então nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos. Olha, o Espírito Santo e conhecimento é uma coisa aliada. Eu não posso dizer que sou cheio de Espírito Santo e viver numa ignorância da palavra. Eu não sou. Posso me estrebuchar, rodar, falar em línguas. Se eu não tenho conhecimento da palavra, eu não sou cheio do Espírito Santo. Porque Espírito Santo e conhecimento são aliados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheia de conhecimento da palavra. Tem muita coisa que fala que é cheio do Espírito Santo, que é cheio da carne. Não é Espírito Santo, é carne, é feitiçaria da carne. Olha lá. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Agora olha que o Espírito vai operar em nós. Você entendeu o Evangelho? Está entendendo? Teve revelação do Evangelho, a tua vida foi transformada pelo conhecimento do Evangelho. Então olha quem fez isso. Não foi eu, não.
Não foi porque você veio aqui para a igreja que eu falei, não, eu sou só a voz, nada mais que isso. Nada mais que isso. Olha, e sim o Espírito que vem de Deus para que conheçamos o que por Deus nos foi dado, o quê? Pagando o preço, fazendo sacrifício, fazendo voto, fazendo desafio, fazendo propósito. Não. Por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o que o Espírito Santo vai nos revelar? O que nos é dado gratuitamente? Tudo isso que nós temos explanado sobre o Evangelho. Nós somos justificados, é de graça. Fomos feitos filhos de Deus, é de graça. Somos templos, somos santuários de Deus, é de graça. Fomos reconciliados com Deus, é de graça. Fomos libertos do império das trevas, é de graça. Nascemos de novo, é de graça. Somos herdeiros de Deus, é de graça. Co-herdeiros com Cristo, temos a vida eterna, é de graça. Então o Espírito Santo ele vem revelar o Evangelho, tudo que Cristo fez e nos deu gratuitamente, é Ele que revela. Então imagina que o apóstolo Paulo entende, meus irmãos, eu fico admirado. Imagine aquele homem preso, ele não pode falar, ele não pode fazer nada, está longe das pessoas, mas ele pode orar. Ele pode se ajoelhar com uma fé poderosa, saber que Deus vai operar, e que ele sabe que o problema da igreja é a ignorância que eles estavam vivendo e permitiram que aquilo entrasse lá. Então ele pode orar, ele está orando o que para Deus? Não está assim, liberta, sai Satanás da vida deles. Não, ele está Deus. Eles estão com esses problemas porque eles não conhecem a tua vontade. Não tem entendimento nem sabedoria espiritual e não tem conhecimento do Senhor ainda. Então conceda isso a eles. Você está entendendo ou não? Continua. Então Paulo diz no versículo 13: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. O Evangelho não é ensino. Não adianta eu fazer uma revistinha, irmãos, fazer uma revistinha cheia de regra aqui, de estudozinho, 1, 2, 3, 4 e tal, e começar a dar uma revistinha para você. Se você não sabe nada, é até bom, dependendo do que tem na revistinha. Mas às vezes esse monte de revistinha, esse monte de estudo de coisas, é um homem com uma mente natural organizando e pregando mente, não revelação. No tempo dos apóstolos, quantos livros de estudo eles tinham? Nada. Sim, só o Velho Testamento. Quantas Bíblias do navegador, do marinheiro, da mulher, do homem, do comprador, do vendedor? Porque agora tem Bíblia para tudo. A pessoa compra 100 Bíblia e não resolve nada, não lê nada, fica lá num canto empoeirado. Naquele tempo não tinha nada disso, mas eles tinham a palavra, a revelação no coração e pregavam o Evangelho com poder. Então não adianta organizar a coisa mentalmente. A igreja hoje, a igreja organizada é uma coisa mental, é uma coisa empresarial, é uma coisa estranha. Tem 500 mil estatutos, regras e todo mundo é controlado por aquilo. Disso também falamos, versículo 13. Paulo diz: não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Ah, Senhor, é isso que eu gosto, Senhor. É isso que eu gosto. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Ah, meu Deus do céu, como eu gosto de ouvir um pregador que tem o ensino do Espírito Santo, que ele vai falar do Evangelho. Como é bom. Eu tenho tanta sede de ouvir outros que falam do Cristo crucificado. É tão raro de achar. Mas ensinadas pelo Espírito. É assim que a gente enxerga o Evangelho. Olha lá, conferindo o quê? Conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Disso também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. Então, eu entendi que o ensino, a pregação do Evangelho
Se você não foi ensinado pelo Espírito, você é um papagaio, um tagarela, é um repetidor de coisas. Então o ensino do Espírito Santo é uma coisa de muitos anos. Você não aprende num curso teológico de um mês, de um ano, de 3 meses para ser pastor. Você pode fazer um curso de teologia até bom, faça. Mas o ensino do Espírito Santo é anos de meditação na palavra, de observação das Escrituras sem arrogância, examinar de exames, né? Deus usa outros servos de Deus também no seu tempo, que nos acrescentam alguma coisa que eles enxergaram. Então o ensino do Espírito Santo é uma coisa aplicada em muitos anos no coração, até que a pessoa amadureça e tenha a visão clara do Evangelho. Não nasce da noite para o dia. Ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora olha lá, olha o homem natural, ó. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então o homem, o que é o homem natural? É aquele que não nasceu de novo, que vive pelo raciocínio e não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Para ele é loucura. Você quer ver aqui mesmo em Coríntios? Olha o que ele fala aqui. Só que é aqui, versículo 18 do capítulo 1. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Versículo 21. Visto como na sabedoria do mundo, o mundo não... Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprove ao Deus salvar os que creem lá, pela loucura da pregação. Ele está falando do Cristo crucificado, e fala que Deus vai salvar os que creem pela loucura da pregação. Loucura da pregação de quê? Do Cristo crucificado. E é loucura isso aí. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura. É por isso que esse evangelho racional, de raciocínio, que as pessoas querem, é fácil de ser entendido, é fácil de ser aceito. Continua. Versículo 14 do capítulo 2, olha, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura lá. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então não adianta, o homem natural com a sua mente não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Para ele é loucura, ele não tem discernimento, ele não tem entendimento. Ele é loucura, não cabe na mente dele. Então nós precisamos fugir, para ter uma clareza do Evangelho, precisamos fugir muito dessa mentalidade religiosa, que te prende, que te controla, que não deixa você pensar, não é? Para que você entenda o ensino e a sabedoria do Espírito Santo. Agora, olha o versículo 15. Porém o homem espiritual, quem é o homem espiritual? Que nasceu de novo, que é salvo, que conhece o Evangelho, que está andando no Espírito, que recebe o Espírito, o ensino do Espírito Santo, que é a nova criatura. Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então o homem espiritual, não seja arrogante. Então o homem espiritual, o que ele faz? Ele julga todas as coisas, ele tem a sabedoria espiritual, ele sabe avaliar o que é e o que não é. Ele faz um julgamento preciso com a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus. Ele sabe avaliar, ele sabe discernir o que é e o que não é. Ele é espiritual, ele consegue enxergar, mas ele mesmo não é discernido por ninguém. Às vezes você encontra uma pessoa muito espiritual, vão falar assim, ela é parada, ela não vai na igreja 5 vezes por semana, vão achar que ele é um morno, não tem vida, até está desviado, porque ele não está na correria da religião. Vocês entendem isso ou não? Aí depois ele faz uma pergunta, olha lá: pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? E ele termina dizendo o quê? Nós, meus irmãos, nós porém temos o quê? A mente de Cristo. Então, quem recebeu revelação do Evangelho, tem entendimento espiritual, conhece o que é a vontade de Deus,
A mente dele foi mudada. Nós temos uma mente de Cristo. Não temos ainda a mente perfeita, mas muito de Cristo, do Evangelho, já está introduzido na nossa mente, no nosso coração, nos guardando, nos protegendo. E esse conhecimento está crescendo na medida que a gente trabalha e ensina a palavra, e ora, e medita, e vai, e vai, e vai, e vai. Agora, porque os colossenses deixaram essas coisas entrar na igreja deles? Porque eles não tinham entendimento espiritual, eles não sabiam o que era a vontade de Deus, e não tinham conhecimento de Deus. Então Paulo escreve essa carta para quê? Para mostrar o risco que eles estão correndo. E a partir do domingo que vem, Paulo começa a centralizar tudo na pessoa de Jesus Cristo, sobre quem nós vamos falar. Fala assim, amém. Então vamos ficar em pé, vamos terminar. Só vou fazer uma oração, não vamos tocar nada. Já é 9 horas em ponto. Vamos orar. Põe a mão assim no seu coração, se assim você quiser. Pai querido, nós temos a mente de Cristo, Senhor. Que coisa grande, Senhor. Mas não é porque nós nos esforçamos, não é mérito próprio. É porque o Teu Espírito revelou estas coisas no nosso espírito. E hoje nós desfrutamos do Evangelho, Senhor. O Evangelho da graça de Deus, da justificação e tantas coisas gloriosas. Por isso nós queremos Te dar graças por isso. E pedir que aumente esse conhecimento, que aumente a revelação, que aumente o nosso conhecimento de Deus, que nos traga a palavra para que isso cresça e se desenvolva, Senhor. Agora eu quero apresentar a vida de cada irmão que está aqui, o problema, a dor ou doença. O Senhor pode curar todos. O Senhor pode resolver muitos problemas. O Senhor pode fazer tanta coisa além do que nós pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Eu sei que o Senhor é a favor deste povo. Abençoe a cada um. Que ninguém caia nesse vazio emocional da alma e fique preso a semana inteira, Senhor. Mas que rompam com o cativeiro da alma e vivam em alegria. Mas acima de tudo, Deus, nos conceda, Senhor, que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para compreendermos a riqueza do Seu chamamento, Senhor, é o que mais nós desejamos. Assim declaro a bênção sobre todos, que todos tenham uma semana de paz, de alegria, de coragem, de força, de sabedoria, de fé, Senhor, de dinamismo, em nome de Jesus. Fala assim, amém.